O inferno. Essa palavra soa familiar, não é? Quem nunca se pegou refletindo sobre seu significado, questionando se realmente existe um lugar destinado ao sofrimento eterno? As histórias bíblicas estão repletas de mistérios, e o inferno é um dos maiores enigmas. Será que estamos fadados a enfrentar um destino tão cruel? Ou será que tudo não passa de uma metáfora? Ensinamentos bíblicos, muitas vezes, nos deixam com mais perguntas do que respostas. A Bíblia, em suas inúmeras histórias, frequentemente menciona o inferno, mas de diferentes maneiras e contextos. Desde as parábolas contadas por Jesus até os vislumbres apocalípticos de João, o inferno assume várias formas. No entanto, uma coisa é certa: é um lugar que desperta medo e respeito. Ao explorarmos a história da Bíblia, veremos que o inferno não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade palpável, descrita em detalhes assombrosos. Refletir sobre o inferno nos leva a questionar nossa própria existência e destino. Será que nossas ações aqui na Terra nos conduzem, inevitavelmente, a um julgamento final? As histórias bíblicas nos incentivam a pensar sobre a vida, além da morte, sobre a justiça divina e o papel que o inferno desempenha nesse grande esquema. No mundo contemporâneo, muitas congregações evitam falar sobre o inferno. Preferem focar em mensagens que agradem, que tragam conforto e satisfação imediata. Porém, ao fazer isso, deixam de lado ensinamentos bíblicos essenciais. A história da Bíblia nos mostra que não podemos selecionar apenas as partes que nos convêm. Precisamos abraçar a totalidade das Escrituras para entender verdadeiramente a profundidade do Evangelho. É crucial compreender que pregar o Evangelho completo significa abordar todos os aspectos, inclusive aqueles que podem causar desconforto. Quando líderes religiosos omitem temas como o inferno, privam seus fiéis de uma compreensão plena das consequências espirituais de suas ações. As histórias bíblicas, repletas de advertências e orientações, nos mostram a importância de conhecer tanto as promessas de salvação quanto os avisos de condenação. Para aqueles que buscam uma fé genuína, é vital procurar congregações que não fujam dos temas difíceis. Envolva-se em comunidades que valorizam a integridade dos ensinamentos bíblicos. Leia a Bíblia, questione, busque entender todos os aspectos de sua mensagem. Jesus, em seus ensinamentos, abordou o inferno com uma clareza impressionante. Em Mateus, capítulo 13, versículo 40 a 43, ele fala sobre a separação dos justos e dos iníquos, utilizando a imagem do forno ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essas histórias bíblicas servem como poderosos lembretes da justiça divina. Ao estudar esses ensinamentos, percebemos a urgência de viver uma vida que honre os princípios divinos. Em Mateus capítulo 25, versículo 41-46, Jesus descreve o destino dos malditos, destinados ao fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo eterno é uma das imagens mais fortes encontradas na história da Bíblia. Ensinamentos bíblicos como este nos desafiam a refletir sobre nossas escolhas e suas consequências eternas. Jesus não nos deixa margem para dúvidas. O inferno é real e é um destino terrível para aqueles que rejeitam a luz. Marcos capítulo 9, versículo 43-47, nos traz advertências severas sobre o pecado. Jesus usa metáforas dramáticas, como cortar a mão ou o pé que nos faz pecar, para enfatizar a gravidade do inferno. Essas passagens nos mostram que o ensinamento bíblico não é apenas sobre amor e salvação, mas também sobre justiça e julgamento. Ignorar essas advertências é colocar nossa alma em risco. O inferno, conforme descrito na Bíblia, é um lugar de castigo eterno. Em diversas histórias bíblicas encontramos descrições vívidas desse tormento sem fim. As passagens nos mostram que o inferno não é uma simples metáfora, mas uma realidade concreta e assustadora. A Bíblia fala sobre o sofrimento contínuo, onde as almas dos pecadores enfrentam um destino terrível. As descrições bíblicas sobre o inferno são repletas de imagens de sofrimento e tormento. Jesus mencionou o inferno como um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Este é um dos muitos ensinamentos bíblicos que sublinham a severidade desse destino. A história da Bíblia nos alerta constantemente sobre as consequências do pecado e a importância de buscar a redenção. Compreender
entender a realidade do inferno nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. As histórias bíblicas nos ensinam que nossas ações têm repercussões eternas. O inferno é apresentado como um lugar para onde aqueles que rejeitam os ensinamentos bíblicos e vivem em pecado estão destinados. Essa compreensão deve nos levar a uma introspecção profunda e a uma busca sincera por uma vida em consonância com os princípios divinos. A confusão entre Hades, Sheol e inferno é comum, mas a Bíblia faz distinções claras entre esses termos. No Antigo Testamento, Sheol refere-se ao lugar dos mortos, uma espécie de sepultura coletiva. Da mesma forma, no Novo Testamento, Hades é o equivalente grego do Sheol, representando um local temporário onde as almas aguardam o julgamento final. Entender essas nuances é crucial para uma interpretação correta das histórias bíblicas. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 15, encontramos a descrição do julgamento final e do lago de fogo. Esse lago de fogo é distinto do Hades e do Sheol, sendo o destino final e eterno dos condenados. As almas que estão em Hades serão lançadas no lago de fogo após o julgamento, marcando a transição de um tormento temporário para um eterno. Ensinamentos bíblicos como esses elucidam a diferença entre esses conceitos e nos ajudam a compreender o destino das almas após a morte. Muitas vezes, traduções incorretas das Escrituras contribuem para a confusão entre Hades, Sheol e inferno. Por exemplo, algumas versões da Bíblia utilizam o inferno de forma intercambiável para descrever Hades e o lago de fogo, o que pode levar a interpretações errôneas. A natureza do inferno, segundo a Bíblia, é profundamente aterradora. Trata-se de um lugar completamente desprovido da presença de Deus, um abismo de desespero e escuridão. As histórias bíblicas nos contam que aqueles que se encontram no inferno estão eternamente separados da luz e do amor divino. Essa separação absoluta é o aspecto mais doloroso e agonizante do inferno. No inferno, os demônios e as almas perdidas convivem em um tormento incessante. As descrições bíblicas falam de fogo eterno, choro e ranger de dentes. Imaginar um lugar onde não há esperança, onde o sofrimento é constante, é quase insuportável. Ensinamentos bíblicos como esses nos levam a refletir sobre a seriedade do pecado e a importância de viver em conformidade com os preceitos divinos. A ausência da presença de Deus no inferno torna este lugar ainda mais terrível. Na história da Bíblia, o inferno é retratado como um destino final para aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Jesus Cristo. Jesus não hesitou em advertir sobre o inferno em seus ensinamentos. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele nos exorta a temer aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Esse ensinamento bíblico nos chama a refletir sobre a importância de viver uma vida que agrade a Deus, evitando o pecado e buscando a santidade. As histórias bíblicas são claras. O inferno é um destino real e aterrador. Jesus usou metáforas poderosas para ilustrar a seriedade do inferno. Em várias passagens, ele fala sobre o fogo inextinguível e o tormento eterno. Essas advertências não são apenas para assustar, mas para nos alertar sobre as consequências de uma vida afastada dos princípios divinos. Os ensinamentos bíblicos nos mostram que é essencial proteger nossa alma, vivendo de acordo com os mandamentos de Deus e evitando tudo que possa nos levar ao inferno. Essas advertências de Jesus sobre o inferno são um chamado à ação. Ele nos alerta para sermos vigilantes, para cortarmos da nossa vida tudo que nos leva a pecar. Isso pode significar abandonar hábitos prejudiciais, buscar aconselhamento espiritual ou reforçar nossa fé através da oração e do estudo da Bíblia. A Bíblia deixa claro que o inferno é um lugar de castigo eterno, reservado para aqueles que rejeitam a verdade e persistem no pecado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, lemos que estes sofrerão o castigo de eterna destruição, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. As histórias bíblicas nos mostram que a justiça divina é infalível e que cada ação tem suas consequências. Ensinamentos bíblicos sobre o inferno nos lembram da seriedade da justiça de Deus. A justiça divina não se baseia apenas no amor, mas também na retidão. Deus julgará cada pessoa de acordo com suas ações, como é
reiterado ao longo da história da Bíblia. Isso nos leva a refletir sobre a importância de viver uma vida justa e reta. Aqueles que escolhem ignorar os ensinamentos bíblicos e vivem em pecado enfrentarão a ira divina. As advertências são claras. O castigo eterno no inferno é real e inevitável para os desobedientes. Essas passagens nos convidam a uma profunda introspecção. Precisamos avaliar nossas vidas e nos perguntar se estamos vivendo de acordo com os princípios divinos. Ensinamentos bíblicos como esses nos encorajam a buscar arrependimento e a alinhar nossas ações com a vontade de Deus. É através da justiça divina que entendemos a importância de cada escolha. E é essa compreensão que deve guiar nossas vidas para evitar o terrível destino do inferno. O arrependimento é um tema central nos ensinamentos bíblicos e nas histórias da Bíblia. Em Atos capítulo 17, versículos 30 a 31, somos lembrados de que Deus, tendo passado por altos tempos de ignorância, agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. O arrependimento é a chave para evitar o destino terrível do inferno e é uma oportunidade para alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. O arrependimento verdadeiro envolve uma mudança de coração e comportamento. Não se trata apenas de sentir remorso, mas de uma transformação genuína que nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. As histórias bíblicas estão repletas de exemplos de arrependimento, mostrando que é possível encontrar redenção e misericórdia. Ensinamentos bíblicos nos encorajam a refletir sobre nossas ações e a buscar o perdão divino, vivendo uma vida que honre a Deus. Arrepender-se é um passo fundamental para a salvação. Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, nos oferece a oportunidade de nos redimirmos e evitarmos o castigo eterno. Para aqueles que ainda não deram esse passo, é vital buscar a reconciliação com Deus. Leia a Bíblia, ore e confesse seus pecados, buscando uma transformação real. Ao entender a importância do arrependimento, podemos nos afastar do caminho que leva ao inferno e nos aproximar do amor e da graça de Deus. A distinção entre Hades, Sheol e inferno é fundamental para compreender os ensinamentos bíblicos sobre a vida após a morte. No Antigo Testamento, Sheol é descrito como o lugar dos mortos, uma espécie de sepultura coletiva onde todos os falecidos aguardam o julgamento. No Novo Testamento, o termo grego Hades é usado com um significado similar, representando um local temporário de espera. As histórias bíblicas esclarecem que esses lugares não são o destino final das almas. Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 15, oferece uma visão do julgamento final, onde os mortos são ressuscitados e julgados segundo suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, que é o verdadeiro inferno. Este é um lugar de tormento eterno, distinto de Hades e Sheol, que são apenas estados temporários. Ensinamentos bíblicos como estes ajudam a esclarecer a diferença crucial entre esses termos. As traduções incorretas das Escrituras muitas vezes contribuem para a confusão entre Hades, Sheol e inferno. Por exemplo, algumas versões da Bíblia usam inferno para descrever tanto Hades quanto o lago de fogo, levando a mal-entendidos. Para evitar essas confusões, é essencial estudar as Escrituras com cuidado e procurar entender o contexto original. A história da Bíblia é clara ao delinear os destinos temporários e eternos das almas, proporcionando uma compreensão mais profunda dos ensinamentos bíblicos sobre a vida após a morte. A história do homem rico e Lázaro, encontrada em Lucas capítulo 16, versículos 19 e 31, é uma das mais poderosas parábolas sobre a vida após a morte. Nessa história, Jesus descreve dois destinos muito diferentes. O homem rico, que viveu uma vida de luxo e excessos, encontra-se em tormento no Hades após a morte, enquanto Lázaro, um mendigo coberto de feridas, é levado pelos anjos ao lado de Abraão, um lugar de consolo. As histórias bíblicas frequentemente utilizam contrastes como este para ilustrar a justiça divina. O tormento do homem rico no Hades é um lembrete sombrio das consequências de uma vida vivida sem compaixão e fé. Ensinamentos bíblicos nos mostram que a verdadeira riqueza está em seguir os preceitos de Deus, não em acumular
A história da Bíblia nos alerta sobre a irrevocabilidade do destino após a morte. Uma vez que a alma é julgada, não há retorno ou segunda chance. Isso sublinha a importância de viver uma vida justa e devota. A conversa entre o homem rico e Abraão destaca a diferença entre o Hades e o inferno eterno. O homem rico pede a Abraão que envie Lázaro para alertar seus irmãos, mas Abraão responde que eles já têm Moisés e os profetas para guiá-los. Esta parábola ensina que as Escrituras oferecem todas as orientações necessárias para evitar o tormento eterno. Ensinamentos bíblicos como este nos encorajam a ouvir e seguir os preceitos da Bíblia enquanto ainda temos tempo, garantindo que nossas almas encontrem paz e não tormento após a morte. Os líderes religiosos carregam uma grande responsabilidade ao transmitir os ensinamentos bíblicos. Falsos profetas e mestres que distorcem a palavra de Deus são severamente advertidos na Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, somos alertados sobre aqueles que introduzem heresias destrutivas, levando muitos ao erro. As histórias bíblicas sublinham a importância de pregar o evangelho completo, sem omissões ou adaptações para agradar aos ouvintes. A história da Bíblia está repleta de advertências contra aqueles que enganam o rebanho. Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 6, diz que é melhor que uma pedra de moinho seja pendurada ao pescoço daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem nele. Ensinamentos bíblicos como este mostram a gravidade das consequências para os líderes que desviam as pessoas do verdadeiro caminho. Eles enfrentarão um julgamento ainda mais severo por causa da sua influência e responsabilidade. Para os líderes religiosos, é crucial manter a integridade e fidelidade aos ensinamentos bíblicos. Isso significa abordar temas difíceis, como o inferno, com honestidade e clareza. Os fiéis dependem de seus líderes para guiar suas vidas espirituais, e isso exige uma pregação fiel à história da Bíblia. A salvação é o cerne dos ensinamentos bíblicos e é oferecida através de Jesus Cristo. Em João, capítulo 3, versículos 16 e 18, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é uma das promessas mais belas da história da Bíblia, ressaltando o amor incondicional de Deus e a oferta de salvação para todos. Ensinamentos bíblicos como este nos chamam a aceitar Jesus como nosso Salvador para evitar o inferno e alcançar a vida eterna. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, reforça que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esta passagem sublinha a necessidade da graça divina para nossa salvação. As histórias bíblicas nos mostram que não podemos alcançar a salvação por nossos próprios méritos. É um dom gratuito de Deus. Compreender e aceitar este ensinamento é fundamental para uma vida de fé verdadeira. Para experimentar a salvação, é necessário um arrependimento genuíno e a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso envolve uma transformação interna e um compromisso com uma vida nova. Envolva-se com a leitura da Bíblia, participe de uma comunidade de fé e ore regularmente para fortalecer sua relação com Deus. Refletir sobre a realidade do inferno e os ensinamentos bíblicos deve nos levar a uma decisão consciente e urgente. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre a necessidade de escolher entre a vida eterna e o castigo eterno. A história da Bíblia está cheia de exemplos que nos mostram a importância de tomar uma decisão firme para seguir Jesus Cristo. Este é um chamado para você avaliar sua vida e suas escolhas e considerar seriamente a oferta de salvação que Jesus nos dá. Esta decisão não é apenas sobre evitar o inferno, mas sobre viver uma vida plena e significativa. Aceitar Jesus como seu Salvador transforma sua existência, oferecendo propósito e direção. Ensinamentos bíblicos nos mostram que a vida com Cristo é cheia de paz, alegria e esperança. É um convite para se afastar do pecado e abraçar uma nova vida de retidão e comunhão com Deus. Pense nas histórias bíblicas que falam de redenção e mudança de vida, e como você pode se tornar parte dessa narrativa.
Então eu te pergunto, você está pronto para fazer essa escolha transformadora? Não deixe para amanhã o que pode mudar a sua vida hoje. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.